Jesus multiplicou os pães? Será que mesmo foi os pães materiais? Ou ele estava falando de algo, de uma simbologia? Que lições que a gente pode trazer com essa passagem? O fenômeno da multiplicação dos pães e dos peixes tem intrigado os comentaristas, aqueles que estudam o Evangelho, o Novo Testamento. E muitos dos religiosos consideram como um milagre aquilo. No entanto, nós temos que levar em consideração o que é milagre. É aquilo que é sobrenatural, inexplicável, fora da lei da natureza. E o Espiritismo ele vem nos explicar que todos esses fenômenos extraordinários que consideramos milagre têm uma explicação através das leis da natureza. Portanto, Jesus não fazia milagres, pois tudo que ele fazia, ele conhecia as leis. Ele sabia como usá-las a seu favor, porque tinha o conhecimento delas. Então, tudo que ele fez foi de acordo com as leis da natureza. E para entendermos melhor, vamos ver o que diz no Evangelho lá de Mateus, no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, que diz assim: Ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco, para lugar ermo em particular. As turbas, ao ouvirem, o seguiram a pé a partir das cidades. Após sair, viu uma turba numerosa e, compadecendo-se deles, curou os seus enfermos. Chegando o fim da tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é ermo e a hora já está adiantada. Despede a multidão para que volte às suas aldeias e compre alimentos. E Jesus disse: Mas não é necessário eles irem embora. Dai vós de comer. Mas como? Nós temos só 5 pães e 2 peixes. Ele disse: Traz aqui. Traz aqui. Após ordenar que as turbas se reclinassem sobre a relva, sobre o gramado, tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, abençoou, partiu os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos deram às multidão. Todos comeram, se saciaram e levaram o que sobrava dos pedaços, 12 cestos de vime, que é uma cesta firme, cheios, e que comeram foram cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Muito interessante essa passagem, né? Vamos estudar agora o que ela quis nos trazer, que lição que ela pode nos trazer. Lá na Gênesis nós vamos encontrar que a multiplicação dos pães é uma explicação através de uma narrativa simbólica, que compara o alimento do corpo ao alimento espiritual. Mas pode-se também perceber nessa passagem mais do que uma simples figura, e até admitir, de certo ponto de vista, a realidade e o fato que houve a multiplicação material. Mas vamos tentar refletir para chegar a uma conclusão juntos. Nós sabemos que quando temos uma preocupação, a gente nos prende a atenção fortemente e até nos faz esquecer da fome, não é mesmo? Quando a gente pensa demais numa pessoa ou num evento que está para acontecer, a gente até esquece de comer, esquece de dar com fome, de tanto que a gente está focado nisso. E as pessoas que conviviam ao redor de Jesus, aquelas que queriam estar por perto, ouvir, tinham vontade, sede do conhecimento, fome do conhecimento, não é de se espantar que através da palavra, através daquela ação magnética que Jesus tinha com a sua luz, com o seu amor, eles não tenham precisado experimentar a fome física, e sim já estejam saciados com aquela fome espiritual, não precisando experimentar essa necessidade do pão material. E Jesus, prevendo esse resultado, nenhuma dificuldade ele teve de falar para os seus discípulos e tranquilizar, dizendo que, numa linguagem habitual dele, figurada, que para trazer os pães, trouxesse aqueles pães que eles tinham, e aqui que ele bastaria para a fome da multidão. Mas, simultaneamente a isso, ele falava aos discípulos: dai vós mesmos de comer. Ou seja, ele ensinava, assim que também eles podiam alimentar por meio da palavra. Desse modo, a par do sentido moral, alegórico, produziu um efeito conhecido com o nosso, esse efeito fisiológico, natural e muito conhecido, que é a saciedade, a fome por meio da palavra. E nós podemos confirmar esse fato em situações que ocorreram depois disso, em passagens que ocorreram depois, quando Jesus diz assim: prestem atenção e tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos pensavam que eles
Será que Jesus esqueceu que a gente está levando os pães, que a gente não está levando pão? Mas ele não está falando de pão material, não está falando do fermento material. Jesus percebeu o pensamento dele e falou: mas vocês não compreenderam nem mesmo. Se lembram dos 5 pães para os 5.000 homens? Como é que não compreende que eu não estava falando do pão material com vocês? E disse para tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Isso a gente faz pensar para refletir. Bom, se Jesus houvesse realizado mesmo a materialização dos pães, os discípulos teriam lembrado desse fato. E que esse fermento dos fariseus, nós vamos entender agora que também é uma simbologia. Essa passagem, a multiplicação dos pães, nos faz ter muitos ensinamentos, porque tudo que Jesus fez, todas as ações que ele provocou foi para nos dar uma lição, foi para a gente refletir e pensar, ali tem um ensinamento. E com essa passagem não é diferente. O pão material, que sacia a nossa fome, pode ser simbolizado como o pão material. E as palavras do ensinamento de Jesus são o pão espiritual, aquela que satisfaz o espírito. E quando Jesus falou, tome cuidado com o fermento dos fariseus, não estava se referindo ao fermento físico. Porque assim, no fermento, naquela época, é uma substância que é prejudicial ao estômago quando não bem ingerida. E então, essa simbologia que ele mais uma vez usou, estava se referindo à religião dos fariseus, aqueles que eles falavam, mas não pregavam amor. Então, tomar cuidado com o fermento dos fariseus é a religião deles, mais uma vez fazendo essa simbologia. E mais adiante, Jesus disse, em verdade, eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Porque naquela época eles eram muito crentes a Moisés, aos ensinamentos, os 10 mandamentos de Moisés. E aquilo ali era a religião deles, que era o absoluto. E Jesus vem alertar, não foi Moisés que deu o pão do céu, meu Pai é que dá o verdadeiro pão do céu. Portanto, o pão de Deus é aquele que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Quem será esse pão do céu que desceu? Quem será esse pão de Deus que desceu do céu e dá vida ao mundo, né? Nosso amigo querido Mestre Jesus. E os discípulos muito animados, mas Mestre, então nos dá esse pão eu quero para mim. E Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim não terá sede. Logicamente, Jesus também não estava dizendo que ele, fisicamente, era o pão, e sim as palavras, os ensinamentos dele, era o pão espiritual. Esse que a gente não precisa comer fisicamente, mas ingeri-lo espiritualmente, que nos satisfaz, dá a sensação de satisfação espiritual. Ele é o pão da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. As suas palavras, os seus ensinamentos que nos preenchem. E para finalizar, Jesus também dá um grande ensinamento que faz ter mais sentido ainda essa passagem. Ele diz assim, não trabalhem pelo alimento que se estraga. Trabalhem pelo alimento que dura a vida eterna. Pois é o alimento espiritual, os ensinamentos que Jesus, o Evangelho, que devemos buscar com maior empenho. Esse sim é o alimento que devemos buscar. Porque uma vez quando a gente assimila esses ensinamentos em verdade, em espírito, sustenta a nossa alma para sempre. Fornece energias que vão nos ajudar a enfrentar as dificuldades da existência com uma facilidade enorme. O alimento material é sim importante, isso, essencial na nossa vida, mas Deus provê isso conforme as nossas necessidades. O que Jesus quis passar com essa mensagem, com essa passagem, é de que sim, também precisamos nos alimentar do pão espiritual. E o pão é Ele, os ensinamentos, o que Ele veio nos trazer. E é essa passagem que nós podemos tentar compreender disso, esse ensinamento. Jesus multiplicou os pães através das palavras, através dos seus ensinamentos, do seu exemplo. E nos convida a fazer isso hoje mesmo. Muito obrigado pela atenção de todos. Fiquem na paz de Jesus.